Comissões da OAB Ceará visitam delegacia e cadeia pública de Horizonte. A OAB Ceará entrega novas carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil na sede da FESAC. Conheça mais sobre o projeto Golear. Conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. As comissões de Direito Penitenciário e Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, visitaram a delegacia da Polícia Civil e a cadeia pública já interditada no município de Horizonte. A situação não é das melhores. A delegacia de Horizonte dispõe de 2 celas, cada uma com 10 detentos, onde só deveria comportar no máximo 3 por tempo provisório. E quando não cabe mais ninguém, o jeito é improvisar. Este depósito serviu de xadrez para um preso que foi pego em flagrante nesta manhã. Nós recebemos uma denúncia no tocante à superlotação de presos na delegacia de polícia da cidade de Horizonte. Nesse sentido, nós viemos para cá, fizemos uma inspeção naquela delegacia, detectamos que a delegacia está com xadrez superlotado. No entanto, não era para haver sequer nenhum preso naquela unidade. Então, é um problema para os presos, é um problema também para os próprios advogados que defendem esses presos, é um problema que afeta a questão dos direitos humanos e põe em xeque a própria tranquilidade da cidade e também atrapalha o serviço policial, porque o policial, o delegado, o inspetor, o escrivão, não é para fazer papel de carcereiro. É para fazer o papel da investigação, tomar conta dos inquéritos policiais, que é a atribuição legal deles. A cadeia pública de Horizonte foi inaugurada, mas já se encontra interditada. Isso porque as exigências mínimas impostas pela Secretaria da Justiça e Cidadania ainda não foram atendidas. Depois de ter sido inaugurada, a unidade foi palco de manifestações de detentos e assassinatos. A Comissão de Direito Penitenciário, inicialmente, ela vai preparar um relatório minucioso das 2 inspeções. E aí sim nós iremos discutir. Nós vamos ter primeiro um contato com as entidades, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Inclusive a própria Sejus nós já tivemos contato, mas vamos ter um novo contato e aí sim vamos verificar a solução. Se há condição de transferência, se é necessário fazer reformas, ampliar a estrutura da cadeia pública, vamos ouvir todos e tentar remediar essa situação. Olha, na realidade, a situação que é calamitosa, é uma irresponsabilidade do poder público. Eu acho que a sociedade ainda não acordou para a crise social que nós estamos vivendo. O sistema penitenciário, carcerário brasileiro, especialmente o que nós estamos falando aqui do estado de Ceará e aqui em Horizonte, é um reflexo do sistema penitenciário nacional, ou seja, não há nenhuma preocupação em garantir que pessoas, jovens, adolescentes, adultos, adentrem ao sistema penitenciário. Não adianta construir presídios e colocar mais vagas. Nós só temos que trabalhar na questão mais humanista, na questão da educação, na questão social das pessoas, na empregabilidade, garantir aos jovens espaços culturais, esportivos, sociais, porque senão vai continuar. Então nós da Comissão de Direitos Humanos, da OAB Ceará, temos a consciência disso e vamos, junto com a Comissão de Direito Penitenciário, capitaneada pelo querido Dr. Márcio Vitor, intentar ações efetivas. Não adianta só a gente vir aqui fazer um relatório. Nós vamos exigir do poder público medidas que tentem resolver as causas do sistema. As comissões de Direito Penitenciário e Direitos Humanos da OAB Ceará voltaram a realizar vistorias nas delegacias da Polícia Civil e nas cadeias públicas do Estado. O objetivo principal é verificar a qualidade da estrutura desses estabelecimentos. E para falar sobre esta iniciativa, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Dr. Edmir Martins, e o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Meia de Albuquerque. Doutor Edmir, é um prazer tê-lo novamente aqui com a gente no estúdio. Prazer é todo nosso, Avelso. E o tema muito importante. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse quais são os principais objetivos dessas visitas realizadas
nas cadeias públicas e delegacias do nosso estado? Assim, há de se ressaltar de início, logicamente, que esse trabalho já vem sendo realizado desde o primeiro mandato da gestão atual da OAB, através do conselheiro Márcio Vitor, que eu diria um dos melhores conselheiros desta casa, da OAB, e tem feito um grande trabalho à frente da Comissão de Direito Penitenciário. Nós tivemos no município aqui, eu diria, da região metropolitana, Horizonte, e não diferente dos outros, Velt e os telespectadores já conhecem a problemática do sistema penitenciário no Ceará, que não é exclusividade aqui, mas nós estamos nos deparando... A realidade nacional. É uma realidade nacional, eu diria assim, uma falta de uma política pública bem direcionada, sistematizada, porque o sistema penal, o penitenciário, nada mais é do que o escoadouro, né, dos problemas sociais que nós temos. Quando você não tem empregabilidade, quando você não tem assistência social, a educação não funciona, algumas pessoas acabam se envolvendo nessa criminalidade e se dirigindo aos porões sociais, que eu diria que são o sistema penitenciário, sem nenhuma estrutura básica de recuperação, de ressocialização, que aí diverge muito da política que a própria lei de execuções, a LEP, execuções penais, determina que o detento provisório, cumpridor de sua pena, tem que ter as garantias de um devido cumprimento dentro do respeito das normas legais, humanas, sociais, e que poderia certamente, com o trabalho das Secretarias de Justiça e Cidadania no caso do Estado do Ceará, ter a possibilidade de recuperação. Mas nós não podemos fugir da realidade. Hoje nós temos um sistema caótico no Estado do Ceará. Márcio Vitor, por exemplo, já tem ações civis públicas, o Ministério Público tem ações civis públicas, para fazer com que o governador do Estado do Ceará, né, o dirigente maior do governo, eu não culpo nem as secretarias que são apêndice desse governo, mas eu diria que o governo do Estado do Ceará não tem uma política que permita sistematicamente minimizar os problemas sociais e nós diminuirmos a problemática do sistema penal no Estado do Ceará, porque não há educação de política adequada, de assistência social, e nós vemos aí um país como o nosso que mata por morte violenta, Márcio, você conhece muito bem, 50 mil pessoas por ano, não é? E isso, imaginemos que são as mortes por violência e tantas outras que são ocasionadas. Então, nós estamos numa crise, é obrigação da Ordem dos Advogados, através de suas comissões, direitos humanos, penitenciários, e as que lidam com a problemática do ser humano, de fazer esse enfrentamento, esse debate, essa discussão, e é importante que nós estejamos nesse cenário, e a OAB, como repito, tem a obrigação de vistoriar, fiscalizar, denunciar e cobrar desse poder público uma medida que possa amenizar as situações hoje presentes no sistema penal no Estado do Ceará. Doutor Márcio, qual a análise que o senhor faz da realidade dos presídios e cadeias públicas do Estado do Ceará? Bom, em primeiro lugar, uma grande satisfação estar aqui novamente neste programa, principalmente ao lado do doutor Edmir Martins, que vem fazendo um trabalho brilhante também na Ordem dos Advogados, como conselheiro, inclusive como timoneiro, juntamente com o doutor Valdetário Andrade Monteiro, no programa Justiça Já, da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará, e recebemos agora este apoio, a partir de 2013, da Comissão de Direitos Humanos, que está sendo presidida por ele. Então, qual é o nosso trabalho, qual é a nossa intenção? Nós estamos, desde 2010, fazendo inúmeras inspeções e estamos dando continuidade a isso. Tanto a cadeia pública, bem como a delegacia de polícia, bem como a penitenciárias e casa de privação provisória. Então, o trabalho da Comissão de Direito Penitenciário, juntamente também com a Comissão de Direitos Humanos, é o quê? É fazer uma vistoria do local, né? Nós recebemos denúncias, representações, nós mesmos temos a iniciativa de ir a determinados locais que nós achamos que estão realmente mais graves, né? Porque é uma situação que está, de certa forma, generalizada, e diante dessa situação, nós fazemos uma inspeção, um relatório minucioso de toda a estrutura daquele local, né? E, evidentemente, nós passamos essa situação para os órgãos responsáveis. Dentre eles, nós podemos mencionar a Secretaria de Justiça,
nós podemos mencionar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e também os órgãos federais, já que também há competência federal nesse sentido. Então, nós estamos enviando os nossos relatórios para o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, para o Conselho Nacional de Justiça, para que realmente todo o estado do Ceará, né, todos saibam como é que está a situação do sistema carcerário daqui. Evidentemente, se nesse relatório, nessa nossa inspeção, nós vamos fazer pedidos para que sejam feitas melhorias, ampliadas vagas. Se isso não for atendido a contento, evidentemente nós podemos inicialmente entrar logo com a ação de interdição daquela unidade e também imediatamente entrar com a ação civil pública para que seja construída uma nova unidade, para que seja aumentado o número de vagas, dependendo do tipo de situação. Doutor Edmir, é verdade que não tem nenhum estabelecimento de regime semiaberto no estado do Ceará? E as casas provisórias estão se tornando casas permanentes de cumprimento de pena? Infelizmente, Hervelde, às vezes eu converso com alguns juízes da vara de execuções criminais e até os promotores, Márcio Vitor. E muitas vezes eles dizem assim, olha, nós não temos alternativa. Hoje o estado do Ceará, todos nós sabemos, não existe um estabelecimento para o regime semiaberto. Hoje aquele detento, por exemplo, de um furto mais simples ou de um delito de menor potencial ofensivo, ele passa a conviver com os grandes criminosos, aqueles que são contumazes na prática criminosa, e passando por ele por uma grande reciclagem e um aprendizado, infelizmente. Viram a escola da criminalidade. Sem dúvida nenhuma, os presídios, nada mais. Hoje, né, com todos os esforços, né, Márcio Vitor, a gente sabe, o Márcio Vitor tem acompanhado, a própria Secretaria de Justiça também, mas são esforços que eu diria quase inúteis, porque se nós não tivermos uma política clara, onde o sistema penal seja realmente conduzido por pessoas que entendam da justiça como, do sistema penal, como uma célula importante de um sistema maior, nós não vamos corrigir essas distorções. Então, no estado do Ceará, o criminoso de menor potencial ofensivo está aprendendo com o de maior potencial ofensivo. E eu diria mais, as casas, por exemplo, de internação de menores aqui, adolescentes no estado de Ceará, é outra situação crítica. Nós temos aí casas, por exemplo, que deveriam ter 300, 400, 700, 800, 1000 menores em situações totalmente desumanas, imorais, ilegais. E esses jovens muitas vezes cumprem as medidas educativas, eles voltam à delinquência. Conversava eu com uma delegada da infância, da Delegacia da Infância e Adolescência, mas que ela dizia que de manhã ela estava no plantão, entrava um menor adolescente X, de nome X, vamos dizer assim, quando à noite entrava, ele saía, fazia o procedimento e no fim do plantão dele ele estava voltando com outro procedimento a ser apurado. Então, assim, nós precisamos, eu faço aqui um reclame e eu diria assim, uma abordagem bem séria para o governador do estado de Ceará. A situação do sistema penal vai daqui a pouquinho, se nós não tivermos as medidas, como o doutor Márcio já tem brilhantemente discutido desde 2011, a questão da construção de novos presídios, mas também de políticas que possam ressocializar, e nós vamos ter o Maranhão aqui no estado do Ceará em breve. Em breve nós vamos ter, porque falta muito pouco. É como se nós tivéssemos aqui um barril de pólvora prestes a ser explodido. A qualquer momento, faltando muito pouco para que isso aconteça. Então, o trabalho que o Márcio tem feito, como já foi aqui mencionado, e a OAB tem realizado, eu diria assim, dado uma contribuição, pelo menos para o gestor público, para despertar. Nós não podemos mais continuar com essa situação que nós temos. E diria mais também, eu acho que entra um ator importante, doutor Márcio Vitor, que é a questão do Poder Judiciário. Nós temos que entender que o Tribunal de Justiça tem que dar melhores condições aos juízes, aos promotores, aos defensores, tenhamos mais varas, tenhamos uma defensoria mais qualificada e com maior número de defensores para acompanhar os processos criminais dessas pessoas que não têm condições, a advogados particulares, para que os processos sejam céleres, para que essas pessoas possam cumprir as suas penas e nós tenhamos um equilíbrio entre a entrada e
e a saída. Hoje nós temos um gargalo absurdo, que você tem um contingente que entra demais através da ação da polícia, do Poder Judiciário, e você tem uma saída do sistema penal muito reduzida. E eu digo mais, doutor Márcio esteve conosco, nós fomos agora em Horizonte, e lá dentro, no município de Horizonte, tem uma cadeia pública, não está funcionando porque não tem as menores condições de guardar realmente os presos lá, inclusive até com resgate já acontecido. E onde estão os presos? 20 presos, né, doutor Márcio? Dentro dos xadrezes das delegacias, com um permanente, sem as menores condições de higiene, de alimentação. Os alimentos chegam através da família porque o Estado não manda. São 2 xadrezes. Cabem, eu acho que a média ela seria 3, 4, né, doutor Márcio? E hoje tem 10 em cada um, assim, abarrotado. Doutor Márcio acompanhou, viu todo esse trabalho lá. Então, assim, e isso está aqui, eu diria, na nossa cara, e isso não é só exclusividade do município de Horizonte, mas como os outros municípios. Os esforços, eu diria, são ainda pequenos para nós resolvermos esse problema, mas vamos fazer o nosso papel, a OAB tem feito isso, Comissão de Direito Penitenciário, Comissão de Direitos Humanos, nós vamos intensificar, recebemos denúncias já de outras localidades e nós vamos cobrar do gestor público uma medida emergencial. Doutor Márcio, isso representa também um risco para a população do entorno, ao ter uma delegacia com as celas superlotadas, não é verdade? Com certeza, porque veja bem, a delegacia, o delegado, o inspetor, o escrivão, não é o papel dele cuidar, fazer papel de carcereiro, não é? Eles devem investigar, não é? Cuidar dos inquéritos policiais, que não são poucos do nosso estado. Então há uma inversão total de valores, não é? Inclusive há um movimento aí da Polícia Civil exatamente combatendo esse tipo de atividade. Então o preso é para ele ficar numa unidade penitenciária, porque lá é que poderia, em tese, ser cumpridos os ditames da Lei de Execução Penal, no tocante aos direitos, aos deveres, também a questão da própria segurança da população, a segurança do próprio trabalho policial, porque veja, como bem disse o doutor Edmir, uma delegacia que alberga mais de 20 detentos, em que há um permanente, isso é um grande risco. E tanto em Horizonte, especificamente, no ano passado, houve uma fuga em massa lá de mais de 5 detentos. Então, isso é muito perigoso. A delegacia, evidentemente, ela é localizada onde? Num local de grande movimento, até para que a população possa se aproximar da delegacia. Então, ali, quando há um motim, uma rebelião, é um grande risco, tanto para o trabalho policial, bem como para a população que mora naquela região ribeirinha. E outro ponto que eu gostaria de destacar é que no estado do Ceará, a maior parte dos nossos presos são presos provisórios. Ou seja, o preso provisório é aquele que ainda não tem uma sentença transitada julgado. 60% dos nossos presos estão desta forma, estão divididos aí em presídios, em cadeias públicas, bem como em xadrez de delegacia. E muitos processos também demoram muito para ser julgados. Então, há um papel muito importante aí do Poder Judiciário. Claro. Então, o Poder Judiciário, ele tem que ter estrutura suficiente para isso, tem que haver uma maior quantidade de juízes para que possa realmente tocar esse trabalho. Então, nós detectamos que em várias comarcas há aí uma carência grande de juízes. Às vezes é um juiz respondendo por 1, 2, 3 comarcas. Às vezes acontece caso de comarca não ter juiz naquele momento. Então, isso é uma grande problemática também. O doutor Edmir apontou essa questão muito importante da ausência, da carência do sistema semiaberto aqui no estado do Ceará, bem como aqui na região metropolitana de Fortaleza, não haver isso. Então, desde 2011, é bom que fique claro que a Comissão de Direito Penitenciário, ela impetrou uma ação civil pública, precisamente na 5ª Vara da Fazenda Pública, e que nós estamos aguardando desde o ano passado, precisamente desde maio do ano passado, a decisão dessa ação. Então, está nas mãos da juíza, inclusive nessa semana, novamente, nós vamos fazer uma vigília em frente à vara e vamos solicitar novamente à juíza que analise essa ação. O pedido dela é para a construção de uma nova unidade que albergue presos do sistema semiaberto e que
comporte ali 1.000 detentos. Então, esse é o nosso pedido. Então, nessa semana, novamente, né, vamos repetir as nossas idas à Quinta Vara da Fazenda Pública, solicitando uma providência nesse sentido. Doutor Edmir, o senhor defende, então, que seja criada uma política mais humanista para o assunto? Sem sombra de dúvida. Às vezes, as comissões de direitos humanos, a própria Comissão de Direito Penitenciário, Hervéld, tem sido acusada de defensores de direitos de presos e direitos de criminosos, né? Que é um ledo engano. Nós estamos para defender a legalidade de uma forma geral, seja ela vítima do processo social, seja ela vítima do processo da violência, né? Nós tivemos recentemente o colega Emílio Viana, que foi vítima de violência terrível, de trânsito absurda, né? E até a nossa comissão, inclusive por iniciativa do conselheiro Jacinês, vai acompanhar também, para e passo, todo esse trabalho. A Comissão de Direitos Humanos vai acompanhar, no sentido de mostrar à sociedade e a todos que também lutamos pela questão das vítimas que sofrem a violência. Mesmo porque hoje nós estamos num processo social degenerativo. Hoje a questão dos valores morais, hoje a questão do respeito, a dignidade humana tem sido desprezado de uma forma geral pelo Estado brasileiro, né? Um Estado conservador, digo eu, totalitário, não tem nada de democrático. Nós temos uma Constituição Federal que permeou, eu diria assim, excelentes artigos teoricamente de cidadania, mas na prática não temos a execução. Nós não temos um Estado onde essa democracia seja ela para todos, é uma democracia de poucos e principalmente aqueles que detêm o poder. Então, essas medidas que nós estamos fazendo de vistoria, de acompanhamento, elas visam, evidentemente, tentar garantir o que diz a Constituição Federal, nos artigos 1º, que é a garantia da dignidade da pessoa humana, independente de ela estar no cárcere, de ela estar lá como morador de rua, como ela está na fila de um posto de saúde, como ela é um adolescente que não tem educação de qualidade, como é um idoso que não tem assistência da Previdência. É nesse campo de atuação da dignidade da pessoa humana que nós, das Comissões de Direitos Humanos, Direito Penitenciário, que eu acho que a OAB dá um passo importante, doutor Márcio, e aqui eu quero lhe elogiar pela o seu entendimento. Obrigado. E assim como de outros conselheiros também da ordem, de nós criarmos um grande núcleo de direitos humanos, porque direitos humanos é tudo. Nós trabalhamos na questão desde o nascituro, de um nascimento condizente, que a mãe tem um acompanhamento, né, na maternidade, antes da maternidade e o crescimento e até a fase adulta de qualquer ser humano. Então nós estamos dando esse exemplo de criarmos, nós estamos nos fortalecendo, nos unindo para criar esse bloco dentro da Ordem dos Advogados de forma, eu diria assim, muito coletiva, sem vaidades, buscando alternativas viáveis. E defender sempre a dignidade da pessoa humana, Hervéld, eu acho que é o papel de qualquer cidadão, independentemente de estar na comissão A ou B, é a nossa obrigação. E o sistema penitenciário, quer queira ou não, são seres humanos que estão lá, são pessoas que se encaminharam para o crime, deverão cumprir a pena, para tentar uma correção de seus comportamentos, de suas condutas, mas não devem ser tratados como animais, porque na hora que sair, Hervéld, eles se tornam mais agressivos do que quando entraram. Então, se nós os tratarmos como animais, que é o que hoje acontece, nós animais vamos tê-los de volta, porque um dia eles sairão. Um dia eles sairão. Então sairão muito mais violentos. Então, mais revoltados, mais revoltados, mais indignados. E hoje, nós cidadãos andando nas ruas de Fortaleza, não tem mais segurança. Não temos segurança, apavorados. Então, criarmos esse sistema onde só seja fortalecedor dessa agressividade, desse descumprimento do respeito da pessoa humana, nós ficamos criando os animais para nos atingirem daqui a pouco. Então, temos que tratar essas pessoas, dar as garantias que a lei assim determina e a condição de pessoa humana para que voltem menos ruim. Assim, corrigi-los tudo, né? É quase impossível, mas... Doutor Edmir, uma questão principal nesse ponto dos presídios não é somente a construção de vagas, é a questão dos projetos sociais. E nessas inspeções, nós detectamos que até existe alguma coisa. Existe, eu diria que nem sequer 20% dos presos são acobertados por isso, mas existe. A Secretaria de Justiça ela tem feito alguma coisa, não é o suficiente, lamentavelmente. Porque o problema disso tudo é que o preso ele tem que ter uma ocupação.
A própria lei de execução penal, ela diz que deve ter trabalho, deve ter estudo, há possibilidade de remissão de pena, porque se você joga uma pessoa dessa lá dentro e não há nenhuma espécie de ocupação, de trabalho, não é? E uma espécie de mínimo de ressocialização, a nossa lei, ela prevê, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair do sistema penitenciário. Então ele vai sair, como o doutor Edmir disse, exatamente para cometer mais delitos. Então, esses projetos, inclusive, são fundamentais para alcançarmos uma das principais funções, eu considero, da pena, que é o da ressocialização. Exatamente. Doutor Márcio, só complementando, claro. A reincidência chega a 70% a 80% esse dos o grande regressos. entrave. Então não adianta você construir uma Absurdo, unidade e esquecer disso. A Secretaria de Justiça, ela tem esse lado humano, não é? Inclusive a Ordem dos Advogados, com a participação total do presidente, do Dr. Valdetar, há um projeto até de nós proporcionarmos, junto com a Secretaria de Justiça, maiores oportunidades de trabalho dentro do sistema penitenciário. Então, já no mês de fevereiro, nós vamos nos reunir de novo para que a OAB, juntamente com a Secretaria de Justiça, ela possa tocar, ajudar a Secretaria de Justiça a chamar mais empresas, né, a divulgar mais projetos sociais. A OAB vai participar de frente a isso daí. Então, esse é um principal detalhe. Né? Então, precisa o preso ter uma ocupação dentro do sistema penitenciário, porque senão o resultado é inócuo. É inócuo, ele vai sair de lá com certeza para cometer mais crimes. Então não vai resolver. Então a OAB está acompanhando de perto isso. Nós estamos criando uma indústria, né? Verdade. E essa indústria ela tem que cessar, porque a violência que está aí, 50 mil por ano no Brasil, se nós não tivermos um sistema penal que tente pelo menos ressocializar 50%, 60%, nós vamos sair desse dado estatístico que é aterrorizante, apavorante, de 100 mil por ano no Brasil, vítimas da violência criminosa, social, enfim, desse sistema que nós temos nesse país, que eu sou um crítico veemente, que precisa ser alterado e repensado para que nós não tenhamos tantos jovens caindo na marginalidade e se integrando ao mundo do crime, nas escolas da criminalidade, onde virou o sistema penitenciário. Doutor Edmir, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, o tempo voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui o trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto por essas duas comissões, com certeza, em prol da dignidade, do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, e abre espaço para as suas considerações finais. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem, né, nas minhas falas, e vou deixar esta agora. Você que está nos assistindo agora, que é advogada, juiz, promotor, seja lá o que for, dentro do poder de garantia, das garantias fundamentais da cidadania, mas o cidadão comum entenda, se nós tivermos um sistema penitenciário onde o preso não tenha um mínimo de dignidade, Ervelte e amiga que está nos assistindo agora, nós vamos criar uma bomba que vai já explodir, como explodiu agora no Maranhão, e talvez de proporções muito maiores, e talvez muito mais difícil de se corrigir. Porque quando você tem um problema pequeno, você tem uma solução mínima, fácil, curta para se resolver. Quando o problema se torna grandioso, fica muito mais difícil. Mas a mensagem é que lutemos pelos nossos direitos. Direitos humanos é um conjunto de garantias constitucionais e institucionais do cidadão de uma forma geral. E mais uma vez eu quero parabenizar o programa TV OAB por trazer sempre esses temas palpitantes, polêmicos, para despertar a sociedade da importância da participação. Parabéns, Ervelte. Doutor Márcio, suas considerações finais. Bom, agradecer novamente a presença aqui, dizer que a Comissão de Direito Penitenciário ela está aberta aí a denúncias, a representações, e com certeza a sociedade pode ficar certa que nós, dentro dos nossos limites, iremos fazer a inspeção naquele local e tomar uma atitude cabível. Dizer por fim, viu, Ervelte, que nós estamos também analisando nessas nossas inspeções a estrutura de trabalho para o advogado criminalista. Não é? Então, em cada cadeia pública, em cada presídio desse, nós detectamos se há ou não a existência de parlatório e da sala do advogado. Então, não havendo isso, ou estando em situação que não dê precária, evidentemente nós colocamos isso na inspeção, no relatório, e vamos tomar alguma atitude. E, por fim, agradecer, amigos, estamos à disposição de um novo convite aqui na TV OAB e lhe parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Ivelise Maia.
E veja agora como foi a entrega de novas carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil na sede da FESAC. A solenidade honrou mais 49 novos advogados na entrega das carteiras da OAB. O presidente Valdetário Monteiro ressaltou os descontos na anuidade para os advogados que participarem de cursos na Fundação Escola de Advocacia do Ceará, a FESAC, e salientou o compromisso de ser advogado em qualquer lugar. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana tivemos um fato triste. Uma colega advogada, militando, exercendo a sua atividade, infelizmente foi agredida neste exercício profissional. A Ordem, através do Centro de Apoio e Defesa ao Advogado e Advocacia, através da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais, tem envidado todos os esforços para uma punição exemplar. Nós estamos sob o manto do artigo 133 da nossa Constituição Federal, quando diz que o advogado é inviolável no seu exercício profissional. Nós não podemos deixar que nossas prerrogativas sejam atacadas sem que a Ordem vá à frente, tomando providências de modo a valorizar e manter a classe exercendo livremente, independentemente, a sua atividade. É importante que você procure o centro de apoio através do 0800, 085, 0800, de 8 às 18 em horário comercial, como também através do telefone 24 horas, 85-9111-5533. É uma maneira da Ordem ficar no seu dia a dia, auxiliando no seu exercício profissional. Também, esta semana, concluímos as obras do estacionamento do Fórum Cláudio Evilacqua. Esse estacionamento é importantíssimo para quem milita no Fórum Cláudio Evilacqua, dado a dificuldade de vagas no entorno do Fórum. A ampliação do estacionamento vem com recursos da Ordem, com engenharia da Ordem dos Advogados do Brasil e apoiamento do Fórum Cláudio Evilacqua através da sua diretoria. Vamos utilizar o estacionamento, permitir que através da rotatividade possamos premiar mais colegas e que possam vir outras obras a beneficiar o exercício profissional da advocacia. E a seguir, conheça mais sobre o projeto Golear. O programa OAB na TV volta já. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre o projeto Golear, que visa o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no período da Copa do Mundo Brasil 2014. É um projeto que nós vamos executar esse ano, de 2014, voltado ao projeto do mega evento da Copa do Mundo, FIFA 2014, que ele vai falar praticamente do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um tema que está na ordem do dia e que afeta milhares de crianças, e nós queremos mudar essa lamentável história no universo infanto-juvenil. Então, o projeto ele vai abranger principalmente esse movimento de prevenção, né? Nós queremos mobilizar toda a sociedade civil, juntamente com entes públicos, o governo e município, para que eles tomem conhecimento que a sociedade civil quer reverter este lamentável quadro, conscientizando as nossas crianças e adolescentes através de palestras, minicursos em faculdades, em regionais do município, em áreas afetadas pela exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós teremos também dar conhecimento aos turistas que vão adentrar a nossa cidade, porque por nós sediarmos agora, sermos cidade sede da Copa do Mundo, vai haver um fluxo muito grande de estrangeiros na nossa cidade. Então, nós queremos panfletar, alertar a sociedade que exploração sexual é crime e que há punição na nossa legislação e que nós temos que realmente dar efetividade a uma das legislações mais avançadas que nós temos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O índice de violência envolvendo crianças e adolescentes é gritante nas cidades brasileiras. Com o intuito de prevenir a prática da violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes em grandes eventos,
a Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Ceará está lançando o projeto denominado Golear. E para conhecer detalhes desta iniciativa, nós conversamos agora com a advogada Mônica Almeida, membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Ceará. Doutora Mônica, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Agradeço o convite em nome da presidenta da Comissão Especial do Direito da Criança e do Adolescente, a doutora Mirela Tomás. E sempre que nos oportunizar, estaremos aqui à disposição da OAB e da sociedade em geral. Doutora Mônica, inicialmente eu gostaria que a senhora falasse aqui para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de criar esta campanha, de criar este projeto. Em vista o grande evento que o nosso país irá sediar e pensando na vulnerabilidade das nossas crianças, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com a OAB, está promovendo esse projeto Golear, que é para dar uma proteção maior, resguardar seus direitos que as crianças e os adolescentes, como cidadão, eles têm. Quais são os objetivos gerais do projeto? O objetivo geral do projeto é prevenção, identificação e apoio às vítimas e às famílias, que será um trabalho que iremos fazer junto à população, que irá nos ajudar nessa identificação dessas explorações junto às crianças. Não só exploração sexual, como trabalho, qualquer tipo de violação que venha a ocorrer às nossas crianças. Doutora Mônica, na prática, de que forma serão desenvolvidas as ações desta campanha? Esse projeto, ele visa, assim, de forma geral, realizar movimentos junto à sociedade civil, através de campanhas, de mobilização. Vamos em locais públicos, tipo beira-mar, no aeroporto, vamos fazer estande, palestras em escolas públicas. Enfim, vamos deixar a população consciente de poder nos ajudar nessa identificação dessas explorações e resguardar nossas crianças. A intenção da comissão é de que esse projeto torne-se permanente, ou seja, de que esta iniciativa, essa ideia seja retomada sempre na realização de grandes eventos aqui na capital e no estado. Sim, não será só agora nesse grande evento, será uma conscientização e essa proteção permanente das nossas crianças e adolescentes. Doutora Mônica, essa campanha ela pretende envolver o governo em todas as suas esferas e a sociedade, ou é uma campanha da OAB com a sociedade? Também do público, porque é uma iniciativa e é um trabalho que, sendo em conjunto, melhor. Certo. Sociedade, família, poder público, e vamos abranger todo mundo que tiver preocupação com as crianças, com adolescentes, e estamos aqui para dar nosso apoio. A Comissão da Criança, a Comissão Especial da Criança e Adolescente, ela realizou um grande evento também no final do ano passado, no Natal. Natal Solidário no Lar Santa Mônica. A senhora poderia falar um pouco como é que foi essa experiência? Fizemos uma campanha, um Natal Solidário. Fomos até o Lar Santa Mônica, que é uma instituição que cuida de crianças e adolescentes que são violentadas sexualmente. E lá a gente viu o quanto essas crianças necessitam de uma visita, necessitam de um apoio. E foi muito bom, recebemos várias ajudas, levamos donativos, foi uma manhã super prazerosa. Doutora Mônica, quais são as principais fragilidades no que diz respeito à proteção especial das crianças e adolescentes? Existem várias, mas uma das principais é a exploração sexual e o trabalho infantil, que, assim, as mais visíveis que a gente vê que acontece no dia a dia. Doutora Mônica, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que esta campanha alcance todos os seus objetivos em benefício das nossas crianças e adolescentes e abre espaço para as suas considerações finais. Nós da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente agradecemos essa oportunidade e estamos à disposição para qualquer esclarecimento e em breve vai ter o lançamento oficial do projeto que será de grande relevância para a nossa sociedade. O Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos deste ano com diversos temas pendentes de julgamento, como a proibição de doações de empresas privadas para campanhas políticas, a proibição da publicação de biografias não autorizadas e assuntos penais, como o julgamento do processo do Mensalão Mineiro, além dos últimos recursos da ação penal 470, o processo do Mensalão.
Após a primeira sessão do ano, no dia 3 de fevereiro, o ministro Teori Zavascki poderá liberar o voto, visto no julgamento sobre a proibição de doações de empresas privadas para campanhas políticas no Supremo. No dia 12 de dezembro, o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista de Zavascki. O placar estava em 4 votos a favor do fim das doações. Faltam os votos de 7 ministros. Você já conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às demandas dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Confira agora uma entrevista com Neusimar Gomes de Moraes, do Comitê Estadual de Precatórios, sobre uma reunião com o presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, para discutir o sistema de precatório do país e sugerir soluções para a extinção deste sistema. Eu estou sugerindo à Ordem dos Advogados do Brasil que abrace uma campanha nacional no sentido de eliminar o sistema de pagamento das dívidas públicas decorrentes de sentenças judiciais através do precatório. Por quê? O precatório nasceu em Portugal no ano de 1446, quando o rei Dom Afonso V determinou que as dívidas decorrentes de sentenças judiciais contra a coroa deveriam ser prevista no orçamento e ser paga até o final do ano seguinte. Isso veio para o Brasil colônia, atravessou o Império, chegou à República. Em 1937 foi erigida a patamar constitucional, está prevista no artigo 100 e seus parágrafos da Constituição Federal, e em diversos dispositivos do ato das disposições constitucionais transitórias. O Constituinte de 88 foi até bem intencionado. Ele disse que a dívida era para ser paga até o final do exercício seguinte, teria que haver previsão orçamentária e a quebra de ordem implicaria no sequestro. Então, teríamos 3 modalidades para sequestrar: a não inclusão no orçamento, o não pagamento até o último dia do exercício e a quebra de ordem. O Supremo Tribunal Federal determinou, através de farta jurisprudência, que somente a quebra de ordem cronológica enseja o sequestro, não mais a não inclusão em orçamento ou o não pagamento até o final do exercício seguinte. Com isso, as dívidas vêm se acumulando. Nós fizemos levantamentos e chegamos à conclusão que 85% da astronômica dívida de precatórios, 85% é de juros e correção monetária. Apenas 15% é o valor principal. Então, os governantes irresponsavelmente estão endividando a Fazenda Pública, e eu até fico pasmado porque os órgãos fiscalizadores não se manifestam, como o Ministério Público e os tribunais de conta, que eu chamo a atenção nesse documento. Então, a minha sugestão é fazer uma PEC para acabar precatório. Como é que isso funcionaria? Até o dia até a véspera da entrada em vigor da nova ordem, funciona como está. Daí para frente, a Fazenda Pública condenada,
o magistrado que presidia o processo de conhecimento assinalaria um prazo legal para o ente devedor fazer o depósito. Não fazendo sequestro. É o que ocorre em todos os países do mundo, ali no Paraguai, na Bolívia, na Europa e qualquer parte do mundo, com exceção apenas do Brasil. Então nós temos que extirpar do texto constitucional essa excrescência vergonhosa, que desrespeitosa ao cidadão brasileiro e endividadora do ente público. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições de 28 de janeiro a 26 de fevereiro. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, inscrições até 17 de janeiro. Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições de 27 de janeiro a 7 de março. Tribunal de Contas do Distrito Federal, inscrições de 17 de fevereiro a 18 de março. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, inscrições até 26 de janeiro. Você conhece o PROMAD? É o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas para a área jurídica, aliadas ao uso de avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado jurídico. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório desenvolvido por 2 empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante e tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. Você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos. Acesse agora www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. O programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá!